CEO do hotel se disfarça e encontra uma funcionária dormindo no depósito de limpeza. O que ele descobriu sobre ela mudou tudo para sempre. Antes de começar a história, inscreva-se no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e comente de onde você está assistindo. Eu amo saber até onde nossas histórias chegam. Vamos à história. Arthur Mendonça nunca imaginou que sua vida mudaria completamente numa madrugada fria de terça-feira, nos corredores escuros de um hotel que ele mesmo construiu. Aos 35 anos, ele era dono de uma das maiores redes hoteleiras de São Paulo, um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas que se sentia vazio por dentro. Seus dias eram preenchidos com reuniões intermináveis, relatórios de lucro e jantar sozinho num apartamento de cobertura que mais parecia um museu do que um lar. Arthur tinha construído um império, mas perdido sua humanidade no processo. Foi por isso que, 3 semanas antes, ele tinha tomado uma decisão que seus sócios acharam completamente maluca: se disfarçar de funcionário da manutenção para entender como sua empresa realmente funcionava. Ele queria saber se o sucesso que via nos papéis correspondia à realidade de quem trabalhava para ele. Vestindo um uniforme azul marinho simples e usando o nome falso de João Silva, Arthur descobriu um mundo que existia bem debaixo do seu nariz, mas que ele nunca tinha enxergado. Naquela madrugada, enquanto caminhava pelos corredores do subsolo que cheiravam a desinfetante e mofo, ele ouviu um som baixinho vindo do depósito de produtos de limpeza. Era quase imperceptível, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho nenhum. Arthur parou na frente da porta de metal, com tinta branca descascada, o coração começando a bater mais rápido sem ele saber por quê. Alguma coisa naquele momento lhe disse que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Hesitou por apenas um segundo antes de girar a maçaneta devagar. A porta se abriu com um rangido metálico que ecoou pelo corredor mal iluminado. O que ele viu do outro lado fez seu mundo parar por completo. Uma mulher jovem estava encolhida no chão entre baldes e produtos de limpeza, dormindo sobre uma pilha de panos limpos. Seus cabelos castanhos escuros estavam grudados no rosto suado, e ela vestia o uniforme cinza da equipe de limpeza, todo amarrotado e manchado. O depósito era pequeno e abafado, sem janelas, iluminado apenas por uma lâmpada fluorescente que piscava de vez em quando. Quando a luz do corredor bateu no rosto pálido dela, ela abriu os olhos de repente, e Arthur viu ali não apenas uma funcionária cansada, mas alguém que carregava o peso do mundo nos ombros. "Por favor", ela sussurrou, a voz tremendo tanto de medo que as palavras mal saíam. "Por favor, não me manda embora. Eu só estava descansando uns minutinhos, juro." Arthur ficou parado ali, usando seu uniforme falso e sentindo como se estivesse vendo sua empresa, e a si mesmo, pela primeira vez através dos olhos de quem realmente precisava trabalhar para sobreviver. A mulher à sua frente não estava apenas com medo de perder o emprego. Ela estava aterrorizada de perder a única coisa que a mantinha viva. Seus tênis eram tão velhos que dava para ver os dedos através de buracos na frente. Suas mãos tinham calos profundos que contavam uma história de anos de trabalho duro, e ela segurava uma foto pequena contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Naquele momento, Arthur Mendonça, o empresário bem-sucedido que nunca tinha se preocupado com o nome dos seus funcionários, sentiu algo se quebrar dentro do peito. E pela primeira vez em anos, ele não sabia se o que estava quebrando era seu coração de pedra ou as paredes que tinha construído ao redor da alma. Arthur ajudou Antonella a sair do depósito e a acompanhou até a pequena sala de descanso dos funcionários no final do corredor. O lugar era bem simples, com algumas cadeiras de plástico meio quebradas, um micro-ondas que fazia mais barulho do que esquentava comida, e uma máquina de café que já tinha visto dias muito melhores. Mesmo assim, era bem melhor que o chão gelado do depósito onde ela estava dormindo. O ambiente cheirava a café requentado e cigarro, aquele cheiro típico de lugar onde gente cansada vem buscar um alívio rápido antes de voltar ao trabalho. "Senta aqui", ele disse, mostrando uma das cadeiras menos danificadas. "Vou fazer um café bem forte para você." Antonella se sentou devagar, como se cada movimento causasse dor no corpo todo. Arthur reparou que ela ainda estava segurando aquela pequena foto na mão, apertando-a contra o peito como se fosse um amuleto protetor.
As mãos dela tremiam um pouco, não só de nervoso, mas de cansaço mesmo, daquele tipo de exaustão que vai se acumulando dia após dia. "É da sua família?" ele perguntou, oferecendo uma xícara de café fumegante que cheirava forte e amargo, mas pelo menos estava quente. Ela olhou para a foto, depois para ele, e fez que sim com a cabeça. "Meu irmão, Benício. Ele tem 15 anos, mas é como se fosse um menino pequeno ainda. Nasceu com uns problemas, não consegue falar direito nem cuidar de si mesmo." Arthur se sentou na cadeira ao lado dela, tomando cuidado para manter uma distância que não a deixasse desconfortável. Ele podia ver que ela estava decidindo se confiava nele ou não, se valia a pena contar sua história para mais um estranho. "Vocês moram juntos?" ele perguntou com cuidado. "A gente morava", ela disse, a voz ficando ainda mais baixa e carregada de tristeza. "Até 4 meses atrás, quando não consegui mais pagar o aluguel do apartamento no Capão Redondo. Agora ele está ficando com a dona Conceição, uma vizinha que conhecia nossa mãe. É uma santa de pessoa, mas ela já está bem idosa. Eu durmo onde consigo, na maioria das vezes aqui mesmo no hotel." A história começou a se desenrolar aos poucos, como um novelo de barbante que vai se desfazendo. Antonella tinha sido uma das melhores alunas do curso de enfermagem, numa faculdade particular da Zona Sul. Bolsa integral do ProUni, notas excelentes, professores que diziam que ela tinha um futuro brilhante pela frente, trabalhando em hospitais de primeira linha. Mas quando sua mãe descobriu um câncer agressivo no 2º ano da faculdade, tudo começou a desmoronar como um castelo de cartas molhadas pela chuva. "Minha mãe lutou contra a doença por 10 meses. Antonella explicou, segurando a xícara com as 2 mãos para esquentar os dedos gelados. "No começo eu tentava conciliar as aulas com o hospital, mas quando o câncer se espalhou, ela precisou de cuidados integrais. Eu abandonei a faculdade no meio do semestre para ficar com ela 24 horas por dia. Gastamos todas as nossas economias com remédios caros que o SUS não fornecia, com exames particulares, com tratamentos alternativos que davam esperança. Eu até vendi nossos móveis para pagar uma clínica particular nos últimos meses." Arthur sentiu um aperto doloroso no peito, vendo a dor nos olhos dela. "E quando ela morreu, vocês estavam sem nada. Ela morreu numa terça-feira de manhã, segurando minha mão e sussurrando que estava orgulhosa de mim, que eu era a filha mais corajosa do mundo", Antonella disse, os olhos se enchendo de lágrimas que ela tentou segurar piscando rápido. "Mas quando tudo acabou, eu estava sem dinheiro, sem emprego, com dívidas no hospital particular onde ela ficou internada e sem conseguir voltar para a faculdade porque tinha perdido o semestre inteiro. O aluguel atrasou. O dono do apartamento não quis saber de nossa situação e em 2 meses perdemos nossa casa. Foi quando tudo desmoronou de uma vez." Arthur conhecia bem o peso das decisões difíceis no mundo dos negócios, mas nunca tinha imaginado alguém perdendo tudo por escolher o amor e a lealdade familiar acima do sucesso pessoal. Ele olhou para Antonella com olhos completamente diferentes agora. Aquela não era apenas uma funcionária cansada dormindo no trabalho. Era alguém que tinha sacrificado seus sonhos e seu futuro para cuidar da família. Alguém que continuava lutando mesmo quando tudo parecia completamente perdido e sem esperança. "E agora você trabalha aqui de madrugada para mandar dinheiro para a dona Conceição cuidar do Benício e tentar juntar o suficiente para talvez um dia conseguir voltar a estudar. Durmo aqui mesmo no hotel porque economizo com aluguel, comida, passagem de ônibus. Cada real que sobra eu guardo, sonhando que ainda posso voltar a ser enfermeira." Ela completou a frase. "Sei que deve parecer um sonho impossível de acontecer, mas é a única coisa que me mantém de pé todos os dias." Naquele momento, Arthur percebeu que tinha encontrado algo que todo o dinheiro do mundo não conseguia comprar. Uma pessoa com um coração verdadeiramente bom. Alguém que nunca tinha desistido de fazer o certo, mesmo quando o certo custava tudo o que ela tinha. Nas noites seguintes, Arthur começou a observar Antonella trabalhar de um jeito que nunca tinha prestado atenção em nenhum funcionário antes. Ele mudou seus horários de ronda para coincidir com o turno dela, sempre mantendo sua identidade falsa de funcionário da manutenção. O que ele viu o impressionou mais do que qualquer relatório de faturamento que já tinha analisado na vida. O hotel funcionava 24 horas, mas durante a madrugada o movimento era bem menor,
Só alguns hóspedes chegando de viagens tardias e os funcionários noturnos mantendo tudo limpo e organizado para o dia seguinte. Antonella não apenas limpava os quartos do hotel, ela cuidava de cada espaço como se fosse a casa dela. Dobrava cada toalha com um cuidado quase religioso, deixava pequenos origamis de papel higiênico em formato de flor nas mesas de cabeceira dos hóspedes e sempre verificava 3, 4 vezes se tudo estava perfeito antes de sair de cada quarto. Era como se ela colocasse um pedacinho da sua alma em cada trabalho que fazia, transformando uma tarefa simples em algo cheio de carinho e dedicação. Arthur reparou que ela sempre levava um pouco mais de tempo que os outros funcionários, mas o resultado era visivelmente superior. Uma noite de quinta-feira, por volta das 2 da manhã, Arthur a viu consolando uma hóspede idosa que estava chorando no corredor do 5º andar. A senhora estava em pânico, porque tinha perdido sua aliança de casamento em algum lugar do quarto durante o banho. Era uma aliança simples, de ouro meio gasto, mas que ela usava há mais de 40 anos desde que se casou. Não se desespere, dona, Antonella disse com a voz mais doce e acolhedora do mundo. Vamos procurar juntinhas, com calma. Tenho certeza que está aqui em algum cantinho escondido. Arthur assistiu Antonella passar mais de 2 horas procurando meticulosamente por aquela aliança. Ela revirou cada canto do quarto, olhou embaixo da cama, dentro das fronhas dos travesseiros, até nos lugares mais impossíveis e improváveis. Desmontou o ralo do banheiro, procurou nas gavetas, até que finalmente encontrou a aliança escondida entre as dobras do lençol que tinha caído atrás da cabeceira da cama. Quando entregou a aliança para a idosa, a senhora a abraçou como se ela fosse sua própria neta. Obrigada, minha filha, a senhora disse, chorando de alívio e gratidão. Você tem um coração de ouro puro. Essa aliança é tudo que me resta do meu marido que morreu ano passado. Antonella apenas sorriu e disse, eu entendo perfeitamente, dona. Às vezes as coisas mais importantes da nossa vida são as que quase perdemos. Fico muito feliz por ter ajudado. Arthur assistiu essa cena inteira escondido, atrás de uma das colunas decorativas do corredor, e sentiu algo estranho e poderoso acontecer dentro do peito. Era como se alguém tivesse acendido uma luz quente num lugar que estava escuro há anos. Quando foi a última vez que ele tinha presenciado tamanha gentileza genuína, sem esperar nada em troca? Quando foi a última vez que ele mesmo tinha demonstrado essa gentileza desinteressada com alguém? Depois que a hóspede se foi para o quarto, radiante de felicidade, Arthur se aproximou de Antonella, que estava guardando os materiais de limpeza no carrinho. Você fez uma coisa muito bonita hoje, ele disse. Ela deu de ombros como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ora, foi só o que qualquer pessoa faria, né? Não. Arthur balançou a cabeça com firmeza. A maioria das pessoas teria desistido depois de 15 minutos. Você procurou por mais de 2 horas. Antonella parou de arrumar o carrinho e olhou para ele. Pela primeira vez desde que se conheceram, Arthur viu um pequeno sorriso genuíno iluminar o rosto dela. Sabe, João, minha mãe sempre dizia uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. A gente nunca sabe qual guerra a outra pessoa está enfrentando por dentro. Aquela aliança devia ser a única lembrança boa que restou do marido dela. Arthur ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras simples, mas profundas. Antonella continuou trabalhando, mas ele notou que ela mancava um pouco quando caminhava de um lado para o outro. Seus tênis velhos estavam claramente machucando os pés dela, provavelmente causando bolhas e dores. Seus tênis estão desconfortáveis? Ele perguntou com cuidado. Ah, estão tranquilos, sim, ela mentiu. Mas Arthur conseguiu ver a careta de dor que ela fez quando pensou que ele não estava olhando. Naquela noite, Arthur não conseguiu pregar o olho pensando nos pés machucados de Antonella. No dia seguinte, ele comprou um par de tênis novos, confortáveis e de boa qualidade, do tamanho certo, e os deixou no armário onde ela guardava os materiais pessoais. Junto com os tênis, deixou um bilhete escrito à mão. Pés que carregam um coração bondoso merecem todo o conforto possível. Quando Antonella encontrou os tênis no dia seguinte, Arthur estava observando de longe, escondido atrás de uma das máquinas de lavar roupa do subsolo. Ele viu quando ela abriu o armário de metal enferrujado e encontrou a caixa embrulhada em papel de presente simples. Viu quando ela leu o bilhete e segurou os tênis contra o peito.
Viu quando os olhos dela se encheram de lágrimas, de uma pessoa que não estava acostumada a receber gentileza de estranhos. Quem foi que fez isso? Ela perguntou para o corredor vazio, olhando ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse magicamente para assumir a boa ação. Arthur saiu do esconderijo, tentando parecer casual e desinteressado. Encontrou alguma coisa? Antonella mostrou os tênis, ainda com lágrimas brilhando nos olhos. Alguém deixou isso para mim. Não sei quem foi, mas... Sua voz falhou um pouco. Faz muito tempo que ninguém faz uma coisa gentil assim comigo. Deve ter sido alguém que reparou que você merecia. Arthur disse, sentindo o coração apertado de ver como uma coisa simples podia significar tanto para alguém. Daquele dia em diante, as conversas entre Arthur e Antonella se tornaram a parte mais esperada e importante das noites dele. Eles começaram a se encontrar na escadaria de emergência, um cantinho esquecido e meio escondido do hotel onde ninguém nunca ia. Era um lugar meio escuro, iluminado apenas pela luz de emergência, mas quieto e privado o suficiente para conversas íntimas. Antonella sempre trazia 2 sanduíches embrulhados em guardanapo, um para ela e outro que oferecia timidamente para João. Arthur nunca recusava, mesmo sabendo que ela mal tinha dinheiro para fazer comida para ela mesma. "Por que você faz isso?" Ele perguntou uma noite, dando uma mordida no sanduíche simples de mortadela e queijo que ela tinha preparado com tanto carinho. "Fazer o quê? Dividir sua comida comigo. Você sabe que não sobra muito para você." Antonella ficou quieta por um momento, mexendo nos dedos como sempre fazia quando estava pensando em algo profundo e importante. "Quando eu era criança, minha mãe sempre fazia comida extra, mesmo quando a gente mal tinha o suficiente para nós 3. Eu sempre perguntava por quê, e ela dizia uma coisa que nunca esqueci. Antonella, a fome dividida dói bem menos que a fome solitária." Arthur sentiu um nó se formar na garganta. Quantas vezes ele tinha jantado sozinho em restaurantes caros e sofisticados, cercado de pessoas importantes e influentes, mas se sentindo completamente vazio e isolado por dentro. "Me conta mais sobre o Benício", ele pediu, querendo conhecer melhor o irmão que ela tanto amava. O rosto de Antonella se iluminou de uma forma que Arthur nunca tinha visto antes. Era como se alguém tivesse acendido uma fogueira dentro dela. "Ele é uma pessoa incrível, sabe? Não consegue falar direito, mas comunica tudo com os olhos e com gestos que só eu entendo. Quando está feliz, ele bate palmas de um jeito bem específico que só ele sabe fazer. Quando está triste, fica muito quietinho e segura minha mão bem apertado sem soltar. Ele adora música sertaneja e consegue montar quebra-cabeças de 500 peças mais rápido que qualquer pessoa normal. Você consegue visitar ele?" "Todo domingo de manhã", ela disse, e Arthur podia ouvir todo o amor do mundo na voz dela. "É o único dia que tenho folga completa. Sempre levo algum doce que consigo comprar na padaria e ficamos escutando música juntos no radinho velho da Dona Conceição. Ele sempre me olha com aqueles olhos grandes e brilhantes, como se estivesse perguntando quando a gente vai poder voltar a morar junto de novo." Arthur viu a dor se misturar com o amor nos olhos de Antonella. "E o que você responde para ele?" "Que em breve", ela sussurrou, a voz quase sumindo. "Sempre digo que em breve a gente vai estar junto de novo. Mas em breve já faz 4 meses e ele não consegue entender por que estamos separados." Naquela noite, Arthur saiu dali com uma sensação estranha e nova no peito. Pela primeira vez na vida, seus problemas de dinheiro e negócios pareciam pequenos e insignificantes, perto da dor de uma família separada pela pobreza e pela falta de oportunidades. Arthur passou as próximas noites acordado no seu apartamento de cobertura, navegando na internet, fazendo ligações para contatos médicos e tentando entender como poderia ajudar sem revelar quem realmente era. Ele descobriu clínicas e centros especializados que ofereciam não apenas cuidados médicos para pessoas como Benício, mas também atividades terapêuticas, programas educacionais e até musicoterapia, que seria perfeita para alguém que adorava música como o irmão de Antonella. O problema era o custo mensal desses tratamentos. Os melhores centros de reabilitação cobravam quantias que seriam completamente impossíveis para alguém que ganhava salário mínimo limpando o hotel de madrugada. Mas para Arthur, dinheiro nunca tinha sido um obstáculo real para resolver problemas.
Na madrugada de sexta-feira, Antonella chegou ao trabalho mais exausta que Arthur jamais tinha visto. Ela mal conseguia manter os olhos abertos enquanto empurrava o carrinho de limpeza pelos corredores intermináveis do hotel. Suas mãos tremiam de tanto cansaço e ela tropeçou 2 vezes só no primeiro andar. Estava claro que ela não tinha dormido nada nas últimas 24 horas. "Você dormiu alguma coisa ontem?" Arthur perguntou quando se encontraram na escadaria de sempre, genuinamente preocupado com o estado dela. "Dormi sim, umas horinhas." Ela mentiu, mas estava óbvio que não era verdade. "Passei a noite na lan house perto da estação de trem, usando a internet grátis para procurar programas do governo que pudessem ajudar o Benício. Talvez exista alguma coisa que eu não conheço ainda." Arthur sabia que tinha chegado a hora de agir. Ele não podia mais ficar assistindo ela se destruir quando tinha o poder de resolver o problema com uma simples assinatura. Durante a semana, ele tinha preparado tudo com o máximo cuidado e discrição. Tirou um envelope pardo do bolso, um envelope que tinha preparado com todo carinho e atenção aos detalhes. "Antonella", ele disse, estendendo o envelope para ela. "Quero que você leia isso com bastante calma." Ela olhou para o envelope como se ele fosse algo perigoso. "O que é isso? Por favor, só lê primeiro." Com as mãos tremendo de nervoso e curiosidade, ela abriu o envelope devagar. Dentro havia documentos oficiais de um dos melhores centros de reabilitação e desenvolvimento da Zona Sul de São Paulo, junto com uma carta de aceitação formal para Benício Santos. Todos os custos mensais do tratamento estavam marcados como cobertos integralmente por programa social privado. Antonella leu uma vez, depois outra, depois uma terceira vez, como se não conseguisse acreditar no que estava vendo com os próprios olhos. Suas mãos começaram a tremer tanto que os papéis balançavam como folhas secas no vento. "Eu não estou entendendo nada", ela sussurrou, a voz quase desaparecendo. "Como é que... Quem foi que... Isso deve custar uma fortuna todo mês. Alguém que acredita que irmãos devem ficar juntos e que todo mundo merece uma oportunidade", Arthur disse, tentando manter a voz firme e controlada. "Mas eu não posso aceitar uma coisa dessas. Não posso deixar um completo estranho pagar um tratamento tão caro para o meu irmão. Não está certo isso." Arthur se sentou bem do lado dela no degrau frio da escada. Às vezes, aceitar ajuda é o ato de coragem mais difícil que existe no mundo. Antonella olhou para ele com os olhos transbordando de lágrimas que agora corriam livres pelo rosto. "João, por que alguém faria uma coisa dessas por nós? Você nem conhece a gente direito." "Eu conheço o suficiente", Arthur disse, sentindo que cada palavra era completamente verdadeira. "Sei que você sacrificou sua vida inteira pelos outros. Sei que trata cada pessoa como se ela fosse a coisa mais importante do mundo. Sei que divide seu último sanduíche com um colega de trabalho que acabou de conhecer há poucas semanas. Mas eu não mereço tudo isso", ela chorou. "Todo mundo merece uma segunda chance na vida", Arthur disse com firmeza. "A pergunta é, você vai ter coragem de aceitar a sua chance?" Antonella olhou novamente para os documentos, depois para Arthur, depois para a foto amassada do Benício que sempre carregava no bolso. Pela primeira vez em meses, ela conseguiu ver uma luz pequena, mas real no fim do túnel escuro, em que sua vida tinha se transformado. Antonella levou Benício para conhecer o centro de reabilitação na manhã da segunda-feira seguinte. Arthur, ainda mantendo sua identidade falsa, conseguiu dar um jeito de estar por perto por acaso, observando de longe enquanto ela caminhava pelos corredores limpos e bem iluminados com o irmão ao lado. O centro ficava numa região melhor da Zona Sul, num prédio moderno com jardins bem cuidados e uma atmosfera acolhedora que contrastava com a dureza dos hospitais públicos que eles conheciam. Benício era exatamente como Antonella tinha descrito. Um rapaz magro e alto para a idade, com olhos grandes e expressivos, que pareciam entender tudo, mesmo sem conseguir falar direito. Arthur o viu sentar no piano da sala de musicoterapia e tocar uma melodia simples, mas cheia de sentimento. Seus dedos encontravam as teclas certas, como se tivessem vida própria, criando música onde antes só havia silêncio. "Ele tem um talento musical muito especial", disse a musicoterapeuta principal para Antonella, sorrindo enquanto observava Benício tocar. "Podemos desenvolver bastante essas habilidades naturais."
A música é uma das formas mais poderosas de comunicação para pessoas com necessidades especiais como seu irmão. Arthur, escondido atrás da porta de vidro da sala, viu o rosto de Antonella se transformar completamente. Pela primeira vez desde que a conheceu, ela sorriu de verdade, de um jeito pleno e completo. Um sorriso grande e luminoso que iluminava todo o rosto e fazia os olhos dela brilharem como estrelas no céu noturno. Era o sorriso de alguém que acabou de presenciar um milagre acontecer bem na sua frente. Quando ela voltou ao hotel naquela noite para trabalhar, estava completamente diferente. Havia uma leveza nos passos dela, uma esperança na voz que Arthur nunca tinha ouvido antes. Era como se alguém tivesse tirado uma mochila cheia de pedras das costas dela. Ela chegou até cantarolando baixinho uma música sertaneja que tocava no rádio. "João", ela disse quando se encontraram na escadaria, mal conseguindo conter a alegria e a gratidão. "Não sei como agradecer pelo que você fez." O Benício adorou o centro. Ele até sorriu para a musicoterapeuta, e ele quase nunca sorri para pessoas estranhas. "Ele vai ficar bem lá", Arthur disse, sentindo uma felicidade que nenhuma conquista profissional jamais tinha lhe proporcionado. "E você também vai ficar bem. Sabe", ela continuou, os olhos brilhando de esperança, "pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sinto que posso respirar de verdade. É como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas e eu pudesse andar ereta de novo." Arthur sentiu uma satisfação profunda que nenhum relatório de faturamento recorde jamais tinha lhe dado. Ver a felicidade genuína de Antonella valia mais do que todos os contratos milionários que já tinha assinado na vida empresarial. Mas então ela disse algo que fez o coração dele dar um salto, de medo e de alegria ao mesmo tempo. "Você sabe, João, eu estava pensando, talvez a gente pudesse sair para tomar um café da manhã de verdade algum dia. Quero dizer, quando eu conseguir juntar uma graninha para pagar, claro." Arthur sentiu o mundo girar ao redor dele. Não era apenas porque ela estava o convidando para sair, mas porque percebeu que estava mentindo para a pessoa mais importante que tinha conhecido na vida inteira. "Antonella, eu..." "Não precisa responder agora", ela disse rapidamente, as bochechas ficando vermelhas de vergonha. "Sei que deve parecer meio esquisito. Um convite de uma mulher que você encontrou dormindo no chão de um depósito." "Não é esquisito de jeito nenhum", Arthur disse depressa. "É só que é meio complicado." Antonella fez que sim com a cabeça, interpretando errado a hesitação dele. "Entendo perfeitamente. Você provavelmente já tem alguém especial na sua vida." "Não é isso, Arthur", disse o coração batendo descompassado. "É só que existem algumas coisas sobre mim que você ainda não sabe. Todo mundo tem seus segredos, João. O que importa de verdade é quem você é quando ninguém está olhando. E quando eu estava no meu pior momento, você foi gentil comigo sem esperar nada em troca. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você é por dentro." Naquela noite, Arthur ficou acordado até o sol nascer, olhando pela janela do seu apartamento de cobertura para a cidade que começava a despertar lá embaixo. Ele estava pensando se tinha cometido o maior erro da vida ao se aproximar de Antonella daquele jeito, mentindo sobre quem realmente era. Como ele poderia explicar que a maior mentira da vida dele era o nome pelo qual ela o conhecia? Como poderia contar que ele não era o trabalhador humilde que ela pensava, mas o patrão que tinha o poder de mudar a vida dela com uma única palavra? A situação ficou complicada de verdade quando Antonella foi chamada ao escritório de recursos humanos numa sexta-feira de manhã. Arthur tinha passado boa parte da quinta-feira preso numa reunião externa com investidores internacionais, discutindo a possível expansão da rede de hotéis para outras capitais do país. Era o tipo de reunião que exigia terno e gravata, o tipo de compromisso que ele não podia cancelar mesmo querendo estar no hotel durante o turno de Antonella para vigiar se estava tudo bem. Quando finalmente voltou ao escritório no final da tarde, foi direto para uma reunião de diretoria que já estava atrasada. Ainda estava vestindo seu terno cinza escuro importado, a gravata de seda um pouco afrouxada depois do dia longo e cansativo. Foi só então que soube da notícia, através de sua assistente pessoal, que entrou na sala de reunião com uma expressão preocupada e urgente. "Doutor Arthur",
disse Fernanda, sua secretária há mais de 10 anos, se aproximando discretamente da mesa oval onde os diretores discutiam números. Preciso falar com o senhor urgentemente. É sobre aquela funcionária da limpeza do turno noturno. Arthur sentiu o estômago se contrair e uma sensação ruim tomar conta dele. O que aconteceu? Ela foi convocada para uma reunião disciplinar hoje de manhã. Parece que o supervisor noturno flagrou ela dormindo nas dependências do hotel na madrugada de ontem. O Departamento de Recursos Humanos processou a demissão por violação grave do regulamento interno da empresa. Arthur sentiu o sangue gelar nas veias. O setor de RH tinha autonomia total para demissões por violações disciplinares. Era uma das políticas que ele mesmo tinha implementado anos atrás para agilizar as decisões administrativas e evitar que pequenos problemas chegassem até a diretoria. Nunca imaginou que essa autonomia se voltaria contra alguém que ele se importava de verdade. Quando isso aconteceu exatamente? Ele perguntou, já se levantando da cadeira executiva de couro. A reunião foi hoje de manhã, mas ela só está saindo agora do RH. Fernanda respondeu, consultando o relógio. Arthur largou todos os papéis da mesa, ignorou os olhares surpresos e confusos dos diretores que não entendiam por que o CEO estava tão alterado por causa de uma funcionária da limpeza e saiu correndo da sala. Na pressa e no desespero de chegar até Antonella, nem pensou em trocar de roupa ou pegar o uniforme falso que guardava no escritório. Desceu as escadas de 2 em 2 degraus, o terno amassando, a gravata balançando, o coração batendo descompassado. Chegou no corredor do subsolo exatamente na hora que Antonella saía da salinha de recursos humanos. Ela estava com lágrimas escorrendo pelo rosto, segurando uma carta branca na mão. A carta de demissão que ele reconheceu imediatamente. Quando ela olhou na direção da escada e o viu descendo correndo, sua expressão mudou completamente. O choque e a confusão tomaram conta do rosto dela. João, ela disse, piscando várias vezes, como se não conseguisse processar o que estava vendo. Arthur parou no meio do corredor, ofegante e suando, percebendo tarde demais o erro terrível que tinha cometido. Ali estava ele, vestido com um terno que custava mais que 3 salários dela, gravata de seda italiana, sapatos sociais importados, descendo correndo para o subsolo como se sua vida dependesse disso. João, o que... Por que você está vestido assim? Ela perguntou, se aproximando devagar e desconfiada. Você não trabalha na manutenção? Arthur abriu a boca, mas não conseguiu encontrar palavras que fizessem sentido. Como explicar aquilo? Como explicar que um funcionário da limpeza estava usando um terno que custava o equivalente a 2 meses de salário dela? Ele começou, mas sua voz falhou completamente. Antonella olhou para ele de cima a baixo, notando cada detalhe revelador. O tecido caro e bem cortado, o relógio de ouro no pulso que ela nunca tinha visto antes, os sapatos sociais que brilhavam como espelho. Quem é você de verdade? Ela sussurrou. Antes que Arthur pudesse responder qualquer coisa, o chefe de segurança do hotel apareceu no corredor. Quando viu Arthur ali, se aproximou rapidamente, preocupado com alguma possível emergência. Dr. Arthur, disse o homem fazendo uma pequena reverência respeitosa. Não sabia que o senhor estava aqui embaixo. Aconteceu alguma emergência grave? O senhor desceu correndo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor e pesado como chumbo. Antonella olhou de Arthur para o segurança, depois de volta para Arthur. O choque no rosto dela foi como uma facada certeira no coração dele. Doutor Arthur? Ela repetiu devagar, como se as palavras fossem veneno na boca. Ele te chamou de Doutor Arthur. Arthur sentiu o mundo desmoronar debaixo dos pés. Antonella, eu posso explicar tudo. Arthur, ela disse, dando um passo para trás. Arthur Mendonça. Seus olhos percorreram o terno dele novamente, agora entendendo tudo com clareza dolorosa. Você é o dono do hotel. Não era uma pergunta. Era uma constatação cheia de horror, traição e incredulidade. Todo esse tempo, ela continuou, a voz tremendo de raiva e mágoa. Todo esse tempo você estava mentindo descaradamente para mim. Você é meu patrão. Antonella, não era mentira sobre quem eu sou por dentro, Arthur disse desesperadamente. Era só... Só o quê? Ela gritou, jogando a carta de demissão no chão aos pés dele. Só sua identidade inteira?
Só o fato de você ser o dono de tudo isso enquanto eu dormia no chão feito um animal? Nunca foi assim. Foi sim, ela interrompeu, as lágrimas correndo livres agora. Você me observou lutando. Me viu na pior situação da minha vida, ouviu todos os meus problemas e o tempo todo estava se divertindo às minhas custas, o ricaço brincando de ser pobre. Eu me apaixonei por você, Arthur disse, a voz quebrando de emoção. Você se apaixonou por quê? Pela sua boa ação, pelo seu projeto de caridade? Ela perguntou, apontando para o terno dele. Olha só para você. Olha para essa roupa. Isso aí deve custar mais que eu ganho em 6 meses. Arthur olhou para o próprio terno, como se o estivesse vendo pela primeira vez. Antonella, isso não faz diferença. Não faz diferença? Ela riu, mas era um riso amargo e sem alegria. Claro que não faz para você. Nada faz diferença quando você tem tudo na vida. Eu era só sua diversão, sua aventura de rico entediado querendo se sentir útil. E com essas palavras cortantes que destroçaram Arthur completamente, ela se virou e saiu correndo pelo corredor, deixando-o parado ali, de terno amarrotado e coração despedaçado, com a certeza absoluta de que tinha perdido a única pessoa que já tinha feito sua vida ter algum sentido verdadeiro. Os primeiros dias depois da descoberta foram os piores da vida de Arthur. Ele tentou voltar à rotina normal de reuniões e decisões empresariais, mas nada fazia sentido mais. As apresentações de resultados pareciam vazias e sem importância. Os relatórios financeiros não despertavam nenhum interesse, e ele se pegava olhando para o uniforme de manutenção que tinha guardado na gaveta do escritório, como se fosse uma relíquia preciosa de uma vida que nunca mais poderia ter de volta. Antonella, por sua vez, voltou para a realidade crua e difícil que tinha tentado deixar para trás. Dona Conceição a recebeu de volta no pequeno apartamento, sem fazer perguntas, mas o espaço ficou ainda mais apertado e desconfortável com 3 pessoas, dividindo 2 cômodos minúsculos. O sofá-cama na sala virou a cama de Antonella novamente, e ela passava as noites acordada, olhando para o teto rachado e pensando em como tinha sido ingênua de acreditar que alguém como João podia realmente se importar com ela de forma genuína. Você parece diferente, minha filha, disse Dona Conceição numa manhã, servindo café aguado com leite em pó para as 2. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Perdi o emprego, Antonella respondeu secamente, mexendo o açúcar com mais força que o necessário. Mas vou encontrar outro rapidinho. Todos os dias ela saía para procurar trabalho, batendo de porta em clínicas, consultórios, lanchonetes, supermercados, qualquer lugar que pudesse precisar de alguém desesperado por uma oportunidade. Mas sem referências do último emprego, as portas se fechavam uma atrás da outra, sempre com a mesma desculpa educada. Ela levava Benício na terapia. Ela sabia que Arthur ainda estava pagando. O administrador tinha deixado claro, ele continuava cobrindo todos os custos. Mas ela não sabia como parar isso sem prejudicar o irmão. Ele está progredindo de uma forma surpreendente, disse a musicoterapeuta numa quarta-feira à tarde. Ontem tocou uma música completa, sem parar nenhuma vez. É raro ver esse tipo de evolução tão rápida em tão pouco tempo. Antonella sorriu forçadamente, mas por dentro sentia uma mistura dolorosa de gratidão e raiva. Cada progresso de Benício era uma lembrança constante de Arthur, de como ele tinha transformado a vida deles de forma tão generosa e de como tudo tinha sido baseado em mentiras elaboradas. Foi numa quinta-feira, algumas semanas depois da briga devastadora, que tudo mudou mais uma vez. Antonella estava na sala de espera do centro quando uma enfermeira correu na direção dela com cara de muita preocupação e urgência. Senhora Santos, precisa vir rápido. O Benício teve um acidente na sala de musicoterapia. O coração de Antonella parou de bater por um segundo. Ela correu pelos corredores até encontrar o irmão no chão da sala, consciente, mas com um corte feio na testa que sangrava bastante. Uma ambulância já estava a caminho. O que foi que aconteceu? Ela perguntou desesperada, segurando a mão de Benício, que olhava para ela com os olhos assustados e confusos. Ele escorregou no chão molhado e bateu a cabeça na quina do piano, explicou a terapeuta, visivelmente abalada. Não parece ser nada muito grave, mas precisamos levar para o hospital para fazer todos os exames necessários. No hospital,
Antonella passou horas intermináveis esperando notícias, sentada naquelas cadeiras desconfortáveis de plástico azul da emergência, segurando um lenço ensanguentado que Benício tinha usado na testa. Ela não tinha dinheiro para pagar exames particulares e o hospital estava lotado e demorado, como sempre nos fins de semana. Foi quando ela estava preenchendo a papelada da emergência que ouviu uma voz conhecida e inconfundível atrás dela. Toda a conta vai direto para mim. Quero os melhores médicos disponíveis, todos os exames que forem necessários, quarto particular se ele precisar ficar internado. Ela se virou, devagar, e viu Arthur conversando com a recepcionista do hospital. Ele não estava mais de terno. Usava calça jeans desbotada e uma camisa simples de algodão, como se tivesse saído correndo de casa sem se preocupar com a aparência. Quando os olhos dele se encontraram, ela viu o mesmo desespero e preocupação genuína que sentia no próprio peito. "Como você soube do que aconteceu?" ela perguntou quando ele se aproximou cautelosamente. "O centro me ligou. Como sou o responsável pelo programa que cobre o tratamento, eles me avisam imediatamente de qualquer emergência ou acidente." Antonella fez que sim com a cabeça, sem saber exatamente o que sentir. Raiva, gratidão, confusão, tudo misturado num nó apertado no peito que doía para respirar. "Ele vai ficar bem", Arthur disse suavemente, sentando numa cadeira próxima, mas respeitando a distância. "Os médicos disseram que não foi nada grave, só um susto mesmo." Eles ficaram sentados em silêncio constrangedor por um tempo que pareceu eterno, até que Antonella finalmente juntou coragem para falar. "Arthur, eu preciso te devolver todo o dinheiro que você gastou. Não posso continuar aceitando isso tudo." "Por quê?" ele perguntou, se virando para olhar para ela com atenção. "Porque não está certo. Eu não posso ficar devendo para você o resto da minha vida." "Não é dívida", Arthur disse com firmeza. É o quê? Amor?" Ela interrompeu, a voz carregada de amargura. "Você não entende mesmo. Eu preciso conseguir cuidar do meu irmão sozinha. Preciso saber que sou capaz de fazer isso com minhas próprias forças, sem depender da caridade de ninguém." "Mas por que tem que ser sozinha sempre?" Arthur perguntou genuinamente sem entender. "Por que você não pode aceitar a ajuda de quem se importa com vocês?" Antonella se virou para ele, os olhos brilhando de lágrimas contidas e dor acumulada. "Porque quando você tem dinheiro de sobra, você pode desaparecer a qualquer momento que cansar. Pode mudar de ideia, pode encontrar outra pessoa mais interessante para ajudar, pode se cansar de brincar de bom samaritano, mas quando é minha luta, quando sou eu que estou batalhando com minhas próprias forças, ninguém pode tirar isso de mim nunca." Arthur ficou calado por um momento, absorvendo a profundidade daquelas palavras. "E se eu te disser que eu preciso de você tanto quanto você um dia precisou de mim?" "Como assim?" "Minha vida era completamente vazia antes de te conhecer", ele disse, olhando para as próprias mãos. "Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha nada que realmente importasse de verdade. Você me mostrou o que significa se importar de verdade com outra pessoa." Antonella balançou a cabeça com tristeza. "Isso não muda o fato de que você mentiu para mim sobre quem era." "Eu sei", Arthur disse. "E sei que não posso desfazer essa mentira agora, mas posso tentar ser completamente honesto daqui para frente se você me der uma chance." Naquele momento, o médico plantonista saiu do consultório onde estava examinando Benício. "Ele está bem, apenas um corte superficial na testa. Pode ir para casa hoje mesmo, mas precisa voltar em uma semana para tirar os pontos." Antonella se levantou para buscar o irmão, mas antes de sair, se virou para Arthur uma última vez. "Obrigada por pagar os exames e cuidar dele. Mas isso não muda nada entre nós dois." Arthur ficou sozinho na sala de espera barulhenta do hospital, observando ela se afastar com Benício pela mão, sabendo que tinha perdido para sempre a única pessoa que já tinha feito ele se sentir verdadeiramente completo e realizado. 2 meses se passaram devagar, como um filme em preto e branco sem som. Arthur voltou para sua vida empresarial de sempre, mas tudo parecia ter perdido completamente a cor e o sabor. As reuniões estratégicas importantes pareciam discussões sobre assuntos sem nenhuma importância real. Os lucros crescentes da empresa eram apenas números frios numa tela de computador, e ele passava as noites sozinho no apartamento gigante e silencioso, olhando para a cidade que piscava lá embaixo através das janelas enormes.
Mas algo profundo tinha mudado para sempre dentro dele. As palavras dolorosas de Antonella ecoavam na cabeça todos os dias sem exceção. Você me observou lutando. E pela primeira vez na vida, Arthur começou a realmente observar e enxergar. Observar os funcionários que trabalhavam nos corredores que ele atravessava diariamente sem prestar atenção. Observar as pessoas que limpavam seu escritório enquanto ele estava em reuniões intermináveis. Observar a vida real que acontecia nos bastidores da sua empresa próspera. Fernanda, ele disse para sua secretária numa segunda-feira de manhã, quero que você organize reuniões urgentes com todos os chefes de departamento. Vamos revisar completamente as condições de trabalho dos funcionários. Algum problema específico aconteceu, Dr. Arthur? Ela perguntou, surpresa com o pedido inusitado. Vários problemas que eu deveria ter enxergado há muito tempo. Ele respondeu com firmeza. Arthur começou a implementar mudanças que deveria ter feito anos antes. Criou um programa ambicioso de moradia, subsidiada para funcionários que precisavam, instalou uma área de descanso decente e confortável no subsolo, aumentou significativamente os salários de toda a equipe de limpeza e segurança e criou um fundo robusto de emergência para funcionários em dificuldades financeiras temporárias. O senhor está bem de saúde? Perguntou o diretor financeiro numa reunião, visivelmente preocupado. Essas mudanças todas vão custar uma pequena fortuna para a empresa. Estou melhor do que estive em muitos anos, Arthur respondeu com convicção. E a empresa tem condições financeiras de sobra para bancar isso tudo. Antonella, enquanto isso, tinha conseguido um emprego numa pequena clínica popular nos arredores da cidade. O salário era bem menor que no hotel, mas pelo menos ela estava trabalhando na área da saúde novamente, mesmo que fosse apenas como auxiliar de serviços gerais. Todos os dias ela acordava às 5 da madrugada, pegava 2 ônibus lotados para chegar ao trabalho e voltava para casa completamente morta de cansaço no final da tarde. Você emagreceu muito, minha filha, disse Dona Conceição numa noite, servindo uma sopa rala de legumes para as duas. Está se alimentando direito no trabalho? Estou bem sim, Dona Conceição. Antonella mentiu, mexendo a sopa sem vontade nenhuma de comer. A verdade era que ela não estava bem, de jeito nenhum. Não fisicamente, não emocionalmente, não espiritualmente. Ela sentia uma falta profunda das conversas na escadaria, dos sanduíches divididos com carinho, da sensação reconfortante de que alguém se importava genuinamente com seu dia e suas preocupações. Mesmo sabendo racionalmente que tudo tinha sido baseado em mentiras elaboradas, uma parte teimosa do seu coração ainda sentia falta desesperadamente de João. Foi numa quinta-feira chuvosa que tudo começou a mudar de novo. Antonella estava voltando do trabalho encharcada na chuva quando encontrou Cláudia, uma ex-colega do hotel, no ponto de ônibus superlotado. Antonella, que alegria te encontrar, disse Cláudia, abraçando-a com carinho. Como você está? Soubemos que você saiu do hotel de repente. Estou me virando, Antonella respondeu diplomaticamente. E vocês? Como estão as coisas por lá no hotel? Ai, menina, você não vai acreditar nas mudanças que aconteceram depois que você foi embora, Cláudia disse, os olhos brilhando, de empolgação. O patrão virou tudo de cabeça para baixo lá. Que tipo de mudanças? Antonella perguntou, tentando soar desinteressada. Sabe aqueles dormitórios horríveis que tinham no subsolo, onde às vezes a gente descansava? Ele reformou tudo completamente. Agora tem camas de verdade e confortáveis, banheiros decentes e limpos, até uma cozinha pequena equipada para quem precisa ficar no hotel durante as folgas. Antonella sentiu algo se mexer desconfortavelmente no peito. Sério? E não é só isso não. Cláudia continuou animadamente. Ele aumentou o salário de todo mundo da limpeza em 40%, criou um fundo para ajudar funcionários com problemas financeiros e até contratou uma assistente social para acompanhar de perto quem está passando dificuldade. A Márcia, que trabalha na lavanderia, estava passando por uma separação complicada e eles ajudaram ela a encontrar um apartamento melhor e mais barato. Por que será que ele fez tudo isso? Antonella perguntou, lutando para manter a voz controlada e natural. Ninguém sabe direito os detalhes,
Dizem por aí que ele andou fazendo umas investigações secretas para entender melhor como a empresa funcionava na prática. Mas seja lá o que ele descobriu nessa investigação, mudou ele completamente como pessoa e como patrão. Naquela noite, Antonella não conseguiu pregar o olho. Ficou olhando para o teto baixo do apartamento de Dona Conceição, pensando e repensando nas palavras de Cláudia. Arthur tinha realmente mudado as coisas de forma concreta e duradoura. Não só para ela, mas para todos os funcionários da empresa. Talvez o interesse dele em conhecer a realidade dos funcionários tivesse sido genuíno desde o começo, e não apenas uma brincadeira de rico entediado. No domingo seguinte, quando levou Benício para a sessão de musicoterapia no centro, ela perguntou para a terapeuta como o irmão estava evoluindo no tratamento. Ele está simplesmente incrível, disse a mulher, sorrindo de orgulho. Ontem compôs uma pequena melodia completamente sozinho e tocou para todos nós. É realmente um talento especial que ele tem. E sobre a questão do pagamento? Antonella começou hesitante. Está tudo certinho e em dia. O responsável pelo programa nunca atrasou nem um único dia em todos esses meses. É extremamente raro encontrar alguém tão comprometido e responsável com um caso que nem conhece pessoalmente. Antonella ficou pensativa e calada. Arthur continuava pagando religiosamente todos os meses, mesmo depois de tudo que tinha acontecido entre eles, mesmo depois de ela ter sido tão dura e cruel com ele no hospital. Naquela tarde chuvosa, ela tomou uma decisão que vinha evitando há 2 meses inteiros. Pegou o ônibus até a região central, onde ficava o hotel onde tinha trabalhado, e ficou na calçada molhada em frente ao prédio, observando o movimento das pessoas. Viu funcionários entrando e saindo com uma postura visivelmente diferente, menos cansada, menos desesperada, menos derrotada. Viu um cartaz novo na entrada principal. Contratamos. Condições justas de trabalho e salários dignos. Foi então que ela finalmente entendeu com clareza. Arthur não tinha mudado por causa dela especificamente. Ele tinha mudado porque ela tinha aberto os olhos dele para algo que sempre esteve bem ali na frente dele. O objetivo dele de se disfarçar tinha sido genuíno. Desde o primeiro dia, ele realmente queria entender as necessidades reais dos funcionários para poder melhorar as condições de trabalho. E agora, ela precisava tomar uma decisão corajosa. Continuaria se escondendo atrás do orgulho ferido e da mágoa, ou teria coragem de admitir que talvez tivesse julgado Arthur de forma injusta e precipitada. Antonella ficou parada na calçada por quase 1 hora, observando o movimento do hotel sob a chuva fina de São Paulo. Era estranho estar ali como uma estranha, olhando de fora para um lugar que tinha sido sua casa e trabalho por meses. Ela estava prestes a ir embora quando viu uma figura familiar saindo pela porta principal do prédio. Era Arthur, mas ele parecia completamente diferente. Mais magro, com olheiras fundas marcando o rosto, caminhando devagar como alguém que carregava um peso invisível e pesado nos ombros. Ele parou na frente do hotel, olhou para cima na direção das janelas do seu escritório, depois suspirou fundo, como se estivesse reunindo forças para continuar mais um dia difícil. Foi quando os olhos dele encontraram os dela do outro lado da rua molhada. Por um momento longo e tenso, nenhum dos dois se moveu. Antonella sentiu o coração disparar violentamente, todas as palavras que tinha ensaiado mentalmente se dissolvendo na garganta seca. Arthur a olhava como se estivesse vendo um fantasma do passado, com uma mistura delicada de esperança e medo estampada no rosto cansado. Ele atravessou a rua devagar, parando a alguns metros de distância dela, respeitando o espaço pessoal. "Oi", ele disse, a voz mais rouca e frágil que ela lembrava. "Oi", ela respondeu, respirando fundo para juntar toda a coragem que conseguiu encontrar. "Vim aqui para te pedir desculpas." Arthur piscou várias vezes, visivelmente surpreso. "Desculpas por quê? Por ter sido tão dura e cruel com você naquele dia, por não ter tentado entender seu lado da história." Antonella olhou para as próprias mãos molhadas de chuva. "Conversei com a Cláudia alguns dias atrás. Soube de todas as mudanças que você fez aqui. Percebi que talvez eu tenha julgado suas intenções de forma completamente errada." "Antonella, deixe eu terminar de falar, por favor", ela pediu. "Eu estava com muita raiva, machucada no fundo da alma,
E falei coisas horríveis e injustas. Você mentiu sobre seu nome e seu trabalho, mas nunca mentiu sobre quem você era por dentro, sobre seu caráter. E eu senti muito sua falta todos esses dias. Arthur sentiu algo se apertar dolorosamente no peito. Eu também senti a sua falta. Todos os dias. Todas as noites. Ah, será que... Ela hesitou, mordendo o lábio. Será que a gente poderia tentar ser amigos de novo? Começar tudo do zero com honestidade? Arthur a olhou nos olhos por um momento que pareceu eterno. Só amigos? Como assim? Antonella, eu não consigo fingir que só quero sua amizade. Você significa muito mais que isso para mim. Ele deu um passo cauteloso na direção dela. Se a gente for recomeçar de verdade, eu quero que seja completo. Quero te conhecer ainda melhor. Quero que você me conheça sem nenhuma máscara ou mentira. Quero uma chance real e honesta com você. Antonella sentiu o coração acelerar perigosamente. Arthur, eu sei que te machuquei fundo. Sei que vou ter que reconquistar sua confiança passo a passo. Mas se você me der uma oportunidade, uma chance verdadeira, eu prometo que vou ser honesto sobre absolutamente tudo daqui para frente. Ela ficou quieta por um momento tenso, olhando para ele sob a chuva. Via a sinceridade crua nos olhos dele, o jeito como ele segurava a respiração, esperando ansiosamente sua resposta. Eu quero dar uma chance para mim mesma, ela disse finalmente. Uma chance de acreditar que talvez eu mereça ser feliz de verdade. Que talvez nós dois merecemos uma oportunidade. O rosto de Arthur se iluminou como o sol aparecendo entre as nuvens. Isso significa que podemos tentar de novo. Devagar, um dia de cada vez, construindo algo sólido. Mas dessa vez sem mentiras, sem segredos, sem máscaras. Sem mentiras nenhuma. Ele concordou solenemente. Quer tomar um café quentinho? Antonella perguntou, sorrindo pela primeira vez em meses. Conheço um lugar simples e gostoso aqui perto. Adoraria, Arthur disse. E quando sorriu de volta, ela finalmente viu o homem por quem tinha se apaixonado naquela escadaria. No café pequeno e aconchegante, eles conversaram por horas como se estivessem se conhecendo pela primeira vez. Arthur contou sobre sua infância solitária num apartamento grande demais, sobre como tinha herdado a empresa muito jovem e se perdido no meio de tanto dinheiro e responsabilidade que não sabia como usar. Antonella falou sobre os sonhos que tinha antes da mãe ficar doente, sobre como ainda pensava em se especializar em pediatria para ajudar crianças especiais como Benício. Eu tenho uma proposta para fazer, Arthur disse quando o café já estava frio nas xícaras. Que tal você voltar a trabalhar no hotel? Arthur, não é favor nem protecionismo, ele se apressou em dizer. Criei um cargo novo, coordenadora de bem-estar dos funcionários. Alguém que entenda de verdade o que eles passam, que possa ajudar quem está em dificuldade. Ninguém melhor que você para essa função. Antonella pensou por um momento, mexendo distraída no açúcar que já tinha se dissolvido. E meus estudos? Ainda quero voltar para a enfermagem. Horário flexível, meio período. Você trabalha de manhã, estuda à tarde. E tem uma bolsa de estudos te esperando numa faculdade particular aqui da região também. As pessoas vão falar que é favorecimento, que você está me dando emprego porque estamos nos relacionando. Ela disse preocupada. Deixa elas falarem o que quiserem. Eu sei por que estou te contratando e você também sabe. Antonella mordeu o lábio, pensando. Tudo bem, mas quero começar como qualquer funcionário novo. Nada de tratamento especial na frente dos outros, pelo menos no começo. Combinado. Nos meses seguintes, eles se reaproximaram devagar e com cuidado. Arthur cumpriu religiosamente a promessa de ser honesto em absolutamente tudo, desde detalhes do trabalho até seus medos mais íntimos. Antonella aprendeu a confiar nele novamente, tijolo por tijolo. O relacionamento começou discreto, encontros depois do trabalho, jantares simples em restaurantes do bairro, conversas que duravam madrugada inteira. Por que você não me leva no seu apartamento? Antonella perguntou uma noite, depois de 3 meses namorando escondido. Você quer conhecer? Quero conhecer tudo sobre sua vida. O apartamento de cobertura de Arthur era exatamente o que ela esperava. Enorme, luxuoso, mas completamente sem alma. Parece um mostruário de loja, ela disse, caminhando pelos cômodos vazios de vida. Era exatamente assim que eu me sentia antes de te conhecer, Arthur respondeu honestamente. Bonito por...
fora vazio por dentro. Foi naquela noite que Antonella disse pela primeira vez que o amava, e Arthur, que tinha guardado essas palavras no coração há meses, finalmente pôde dizê-las de volta sem medo. Depois de 6 meses, eles assumiram o relacionamento publicamente. Houve fofocas no hotel, claro, comentários maldosos de alguns funcionários invejosos, mas Arthur não se importava e Antonella tinha aprendido a não ligar para opiniões alheias. Estou pensando numa coisa, Arthur disse numa noite enquanto jantavam no apartamento modesto de Dona Conceição. Benício estava tocando violão no canto da sala e a velha senhora assistia sua novela favorita. No quê? Antonella perguntou. Vocês 3 merecem um lugar melhor para viver. Arthur, a gente já conversou sobre isso. Não é favor. Ele interrompeu gentilmente. É investimento no nosso futuro. Estou falando sério sobre nós, Antonella. Quero me casar com você quando você se formar. Antonella quase engasgou com a comida. Você está me pedindo em casamento? Estou te avisando que vou pedir. Arthur sorriu. Quero que você termine a faculdade, se estabeleça na profissão, e então a gente oficializa tudo. Mas enquanto isso, quero que vocês tenham um lar de verdade. Dona Conceição parou de assistir novela. Menino, você está falando sério? Muito sério. Encontrei um apartamento lindo, 3 quartos, perto do centro de terapia do Benício e da sua faculdade, Antonella. E Dona Conceição, a senhora merece uma aposentadoria. Tranquila depois de tudo que fez por essa família. A velha senhora começou a chorar de emoção. Eu não sei o que dizer. Diga que nós merecemos ser felizes. Antonella sorriu, pegando a mão de Arthur. Diga que às vezes os milagres acontecem mesmo. O apartamento novo era perfeito. 3 quartos espaçosos, uma sala ampla onde Benício podia tocar seu violão à vontade e uma cozinha onde todos cabiam para o café da manhã. Arthur também contratou Silvia, uma cuidadora especializada para ajudar com Benício quando Antonella estava estudando ou trabalhando. Ele está evoluindo de forma impressionante, Silvia disse numa tarde, depois de uma sessão de terapia em casa. Com essa rotina nova, os estímulos constantes, ele está até falando algumas palavras soltas. Antonella sorriu, organizando os livros de enfermagem na mesa da sala. Faltavam ainda meses para ela se formar, e Arthur tinha cumprido a promessa de esperar, pacientemente. Mas todas as noites, quando ele vinha jantar com eles, ela via o pequeno brilho de expectativa nos olhos dele, como se estivesse contando os dias. Dona Conceição tinha se adaptado maravilhosamente ao apartamento novo. Arthur tinha insistido em pagar uma aposentadoria digna para ela, e agora a velha senhora passava os dias cozinhando para todos e mimando Benício como se fosse seu próprio neto. Vocês já pensaram em data? Perguntou Dona Conceição numa noite servindo pudim de sobremesa. Data para quê, Dona Conceição? Antonella fingiu não entender, mas estava sorrindo. Para o casamento, ora bolas. Vocês acham que eu sou cega? Arthur riu. Ela ainda não disse sim oficialmente. Então, que tal pedir logo de uma vez? Dona Conceição bateu o pé no chão. Estou doida para ver minha menina de vestido de noiva. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Arthur e Antonella ficaram na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade de São Paulo que nunca dormia. Está pensando no quê? Ele perguntou, vendo ela meio distraída. Em como a vida muda rápido, ela respondeu, encostando a cabeça no ombro dele. Há 1 ano eu dormia no chão de um depósito. Hoje estou aqui, com você, planejando um futuro que nem nos meus sonhos mais loucos eu conseguia imaginar. E que futuro você imagina para nós? Arthur perguntou, brincando carinhosamente com os cabelos dela. Um futuro onde o Benício cresce feliz e seguro. Onde eu posso ajudar outras crianças especiais como ele. Onde nós 2 construímos uma família de verdade. Família? Antonella se afastou para olhar para ele. Você nunca pensou em ter filhos? Antes de te conhecer, nunca. Agora é praticamente tudo que penso. Uma casa cheia de crianças correndo e brincando. O Benício ensinando violão para os sobrinhos, Dona Conceição mimando os netos. Netos? Antonella riu. Quantos filhos você quer? Quantos você me der? Arthur respondeu, completamente sério. 2, 3, meia dúzia, não faz diferença. Meia dúzia é muita coisa, ela riu. Então vamos começar com 1 e ver no que dá.
Antonella o beijou ali mesmo, na varanda simples do apartamento que tinham escolhido juntos, sentindo o coração transbordar de felicidade pura. Ali naquele cantinho, com Benício dormindo seguro no quarto ao lado, Dona Conceição roncando suavemente no sofá da sala e Arthur planejando um futuro cheio de amor, ela soube que tinha encontrado exatamente onde pertencia no mundo. Sabe, ela sussurrou contra os lábios dele, acho que estou pronta para aquele pedido de casamento. Sério? Sério, mas faz direito com anel e tudo. Arthur riu, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso da calça. Pensei que você nunca fosse pedir. E ali mesmo, na varanda modesta do apartamento que representava o recomeço deles, cercados pelo barulho constante da cidade grande e pelo amor de uma família que tinha se formado de um jeito nada convencional, Arthur pediu Antonella em casamento, sabendo que a resposta seria sim antes mesmo de fazer a pergunta. Porque às vezes, as melhores histórias começam nos lugares mais improváveis e impossíveis, entre pessoas completamente diferentes, e crescem devagar até se transformarem em algo mais forte e resistente que qualquer obstáculo que a vida possa colocar no caminho. Essa história mexeu com seu coração? Se inscreva no canal para mais histórias que mostram como o amor verdadeiro pode florescer mesmo quando tudo parece perdido. Deixe seu gostei e compartilhe com alguém que precisa acreditar que todo mundo merece encontrar sua pessoa especial na vida. Comente qual parte mais te emocionou. Foi o reencontro na chuva, a construção da nova família ou o pedido de casamento? Sua interação nos ajuda a trazer mais histórias que aquecem o coração e mostram que milagres podem acontecer quando menos esperamos. Um abraço carinhoso de toda a nossa equipe. Muito obrigada por assistirem até aqui, por fazerem parte dessa família linda que se formou aqui no canal. Que Deus abençoe você e sua família.